Saudações. Eu tenho na outra rede social, a das tretas, de 280 caracteres, alguns mutuais que me pediram basicamente a mesma coisa. Vou explicar. Faz cerca de uma semana, pouco menos, uma mutual minha, iraniana, acho que ela já morou no Brasil, tem um bom conhecimento de português, ela publicou um texto na rede social mostrando uma manifestação que houve basicamente, acho que em Berlim, em que tinha uma lista enorme de papel onde estava escrito o nome, a idade, a proveniência de pessoas que se subsidiaram, certo? Pessoas que se subsidiaram. Muita gente. Era um post denuncioso, tipo, por que tanta gente cometeu o subsídio? E eram pessoas que estavam em busca de asilo. Pessoas que em busca de asilo. Em comum, o fato de que todas as pessoas que se subsidiaram, e tinha gente, 14 anos, pessoas de 70 anos. Em comum, eram pessoas do mundo inteiro, né? Evidentemente, principalmente locais um pouco mais problemáticos, Síria, norte da África, Oriente Médio, Afeganistão, alguns países da América Latina, mas essencialmente gente de todo o mundo, e muitos deles muçulmanos, ou supostamente muçulmanos pelo local de origem. Primeiro porque a informação de que se a maioria poderia ser islamita, ela é importante, ela não é uma informação irrelevante. Por que ela é importante? Porque o subsídio no Islã não é só um tabu. O subsídio no Islã é um anátema. Isso faz uma diferença enorme. Na nossa sociedade é um tabu. Em algumas sociedades, como a japonesa, é quase uma solução, né? Mas entre os muçulmanos é um anátema. Então, para que eu não faça uma dessas coisas rasas que a gente vê por aí, eu creio que o mais importante, de verdade, é a gente falar um pouco sobre o subsídio, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista sociológico. Depois a gente continua a nossa análise. Do ponto de vista filosófico, é claro que a gente sempre pode citar muitos pensadores, muitos filósofos, mas Albert Camus basta. Albert Camus escreveu um texto com esse nome, O Subsídio, que você acha disponível na internet. Até esses dias, a Ilustrada da Folha de São Paulo tinha esse texto integralmente, mas você acha ele. Chama o subsídio. É claro que o nome não é subsídio. Imagino que vocês sabem do que eu estou falando. Não é essa palavra. É só porque temos uma série de questões, né? Que debater isso pode ser problemático em redes sociais. Mas está lá, o subsídio, Albert escreve Camus. Subsídio, Albert Camus. Você vai achar. Em que ele diz basicamente que nenhuma questão da filosofia de fato é relevante. A mais relevante de todas as questões filosóficas é o subsídio. Se vale a pena viver. Essa que é a questão. Nada em filosofia, segundo Camus, é tão importante quanto isso. Certo? Tão importante quanto isso. Saber se a vida vale a pena. Camus é o filósofo do absurdismo, né? Do absurdo. A existência é um absurdo. Ele discute isso no mito de Sísifo, né? Só para a gente sintonizar aqui, não vou nem entrar no mérito do que ele escreve no mito de Sísifo, quem sou eu na fila do pão. E é um texto que vocês acham também à disposição, de graça. E vale a pena, vale demais a pena. O mito de Sísifo é um livraço. Mas vamos falar sobre o mito de Sísifo. Certo? Vamos falar sobre o mito de Sísifo. Qual que é a lógica do mito de Sísifo? Sísifo, ele foi condenado pelos deuses. Os gregos são ótimos em metáforas. Foi condenado pelos gregos a erguer uma pedra imensa até o topo de uma montanha.
apenas para que quando essa pedra chegasse no topo dessa montanha, ela caísse novamente. Tá certo? Ela caísse novamente. Uau! A questão não isso não é um absurdo. O absurdo é ele continuar repetindo a tarefa. Porque se você sobe com a pedra até o topo, sabe-se lá com que sacrifício, e ela cai, bom, isso é uma lástima. Mas você, quando ela cai, sobe de novo. E ela cai novamente. Sobe de novo, ela vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Por que você insiste? Por que você insiste? Por que você continua levando essa pedra até o alto da montanha? Qual que é o sentido em você insistir? É o absurdo da existência. Será que é o que mantém Sísifo vivo? Será que é a esperança de que um dia ela fique lá no topo? Mas o fato é que o absurdo da existência é esse. Você pega uma pedra e leva até o alto, apenas para ela cair de novo. E a gente pode fazer uma série de paralelismos, de analogias a respeito disso. Porque todos nós somos, de alguma forma, Sísifos. Nós insistimos, gente, como a gente insiste. Sei lá, vamos chamar a pedra de felicidade. A gente acha que a felicidade é uma pessoa e vai com ela até o alto da montanha para no fim. Depois a gente acha que é outra pessoa. Depois que é uma terceira pessoa. E depois, sei lá, a gente percebe que a questão não é pessoas, talvez seja carreira, talvez seja estudo, talvez seja diversão. Dorcas. Sísifo. Nós todos somos Sísifos. Cada um de nós com a nossa pedra. Compartilhando o mesmo destino absurdo. O mesmo destino absurdo. De levar essa rocha que esmaga nosso ombro, que não nos permite apreciar a vista da montanha, nem o caminho, porque é um caminho tortuoso, até o topo desse ela cair. A vida é um absurdo, eu concordo com Alberto Camus. Inclusive, ele é um romancista muito bom, eu não sei se vocês já leram O Estrangeiro. Cara, o fim daquele livro é extraordinário. É extraordinário, é um livro que vale a pena demais pela narrativa, pela escrita, pela história, mas o fim é extraordinário, por isso eu não posso comentar aqui, porque eu estaria privando vocês de um prazer poucas vezes alcançado com leitura. Talvez com as Confissões de Lúcio. Confissões de Lúcio, de Mário de Sacarneiro, que inclusive era um poeta, mas escreveu um livro um romance, Confissões de Lúcio. Fernando Pessoa, e isso pouca gente sabe, também escreveu prosa. Foi O Banqueiro Anarquista. Só que é um sarcasmo, uma coisa tão fantástica. Mas as Confissões de Lúcio me lembram mais Albert Camus, no Estrangeiro. Até na Peste. Albert Camus é um filósofo que eu respeito muito. Eu não gosto do Sartre. Nunca fui fã do Sartre. Por isso, fazendo um debate paralelo, eu também não gosto da Judith Butler. Não simpatizo com aquela mulher. Eu não gosto da teoria queer dela. Eu não gosto do fato de ela ser uma liberal identitária. Né? Eu de verdade, o que eu simpatizo na Simone de Beauvoir, que aí é essa questão. Por que eu não gosto da Judith Butler? Entre outras coisas, pela crítica desonesta que ela fez a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era companheira do Sartre, mas era amiga, num certo sentido, de Albert Camus, e principalmente era discípulo de um cara que eu respeito imensamente, que a gente vai precisar para fazer nossa discussão. Certo? Um cara que eu respeito muito. Vamos falar um pouquinho de Merleau-Ponty, esse cara. Merleau-Ponty, como Sartre, era um grande filósofo daquela época, como a própria Simone de Beauvoir. Sartre, o que ele fez? Ele pegou a obra de Heidegger e traduziu para as massas, supostamente intelectuais, ou pelo menos intelectualizadas. Ele foi um filósofo medíocre, famoso, claro, mas medíocre. Merleau-Ponty não.
É claro que Merleau-Ponty bebeu em Heidegger. Quem não bebeu em Heidegger? Quem não bebeu em Heidegger? E aí, isso é complicado de ser admitido, porque Heidegger foi um ser humano absolutamente desprezível. E ele foi um ser humano absolutamente desprezível. O que ele fez para conseguir o cargo foi com Husserl, né? Ele fez Husserl, que era judeu, ele se filiou ao Partido Nazista, e fez Husserl, que era judeu, ser demitido para assumir o lugar dele. É um sujeito desprezível. Ele foi amante da nossa colega liberal, né? Hannah Arendt, foi professor dela e foi amante. Mas ele salvou a vida de Hannah Arendt. Ninguém é completamente bom, nem completamente mau. Essa que eu acho que é outra questão do absurdo da vida. Porque se você tenta ser completamente bom, esse não é um objetivo factível. Você está sendo um Sísifo. Qual que é o peso da sua bondade? Qual que é o peso da sua bondade? Se a sua existência for baseada em querer ser rico, você sabe qual que é a sua pedra de Sísifo. Porque é uma coisa interessante sobre a origem do dinheiro, e vocês me permitam devagar. Eu não estou dando aula, eu estou conversando. Eu vi numa história do dinheiro, uma interessante história do dinheiro, uma consideração que eu falei, puxa, é isso. Antes da invenção do dinheiro, existia um limite para a ganância humana. Por exemplo, digamos que o equivalente em termos de dinheiro era gado. Eu posso desejar ter todo o gado do mundo. Ou todo o gado da minha ilha, ou todo o gado da minha porção nas pradarias, ou todo o gado da minha tribo. É uma coisa finita, contável. Eu posso desejar ter todo o gado. Ou ouro. Eu posso desejar ter todo o ouro. Certo? Mas o dinheiro é intangível. Você não pode simplesmente desejar todo o dinheiro do mundo, porque ele simplesmente pode ser criado absolutamente do nada. Então, o dinheiro levou a ganância humana a um novo nível. E não é um nível bom. O dinheiro é a metáfora perfeita do mito de Sísifo. Embora, recentemente, você pode dizer que ele foi substituído pela fama. Eu quero ser famoso. Quão famoso? Como você está disposto a ser famoso? Em época de redes sociais, de plataformas digitais, isso é especialmente perigoso. Eu vi esses dias um cara que caiu de avião de propósito para ganhar like. Quantas pessoas não vão para outro plano espiritual que vão tirar selfie e, né? Para que você quer isso? Qual que é a necessidade? Qual que é a necessidade? O que você ganha com isso? Você ganha fama. Você ganha reconhecimento de pessoas que você não conhece. De que se passarem por você na rua não vão te reconhecer. Ou mesmo que te reconheçam, você não vai reconhecê-las. Então não são pessoas com quais você está ligado efetivamente. A sua afeição não é mais com o ser humano. E a sua afeição não é nem com a fama. A sua afeição é consigo mesmo. É o ego. É ele que você está massageando. A lá Sísifo. É ele que você massageia a lá Sísifo. Por que toda essa reflexão? Porque a gente tem que voltar em Albert Camus. Subsídio é a única questão filosófica que realmente importa. Por que as pessoas desistem? Na verdade, não é desistência. Porque se você está vivo, é só continuar. Você pode desistir de fazer qualquer coisa que você permanece vivo. O subsídio não é uma desistência. O subsídio é uma ação. E aí Camus lança a provocação. Você vai desistir? Desistir? Não, você não vai desistir. Você vai tomar uma ação. E vamos lá. Ainda que a gente chame essa desistência de uma ação, ou essa ação de desistência, não faz muita diferença, nem a semântica, nem a semiótica. Nesse caso, não. Resolve o seu problema? Por exemplo, eu fui professor 20 anos. Nesses 20 anos,
eu tive a dor, a tristeza de que alunos e alunas meus tomassem essa decisão. O primeiro foi quando eu comecei. Eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da faculdade, né? Fiz a licenciatura e fiz o bacharelado. Acabei de sair do bacharelado, consegui umas aulas no estado. E um aluno meu, da roça, olha só a loucura. Olha o absurdo, não a loucura, olha o absurdo. Ele levou um colega dele para a roça, né? E eles esquentaram comida no fogão a lenha, normal, muita gente faz isso. O pai dele chega e grila com ele, não porque ele fez isso, mas porque não lavou as vasilhas depois de ter feito. Achando que o pai dele fez ele passar uma vergonha muito grande, querendo talvez punir o pai, isso nunca vai. É um absurdo, gente, não tem uma explicação racional. O que ele fez? Bom dia, Guilherme. Bom dia. Ele tomou a decisão. Acredite, na fazenda tem muita coisa que pode promover o suicídio. Ele usou um em pó. Eu fui no velório. E fui em vários outros. Não foi o que mais me doeu. Todos doem, mas o que mais me doeu foi o último. Nono ano. Esse era um aluno de terceiro. Perdão, segundo. Esse último foi de uma guria do nono. Bullying. Ela se despediu, todo mundo sabia o que ela queria fazer. A família colocou gente para vigiar. E mesmo assim, ela conseguiu improvisar uma ferramenta de suicídio usando cortina. Doeu muito. Particularmente porque a família inteira lutou. Os professores todos lutaram, a escola lutou, os colegas que sabiam lutaram. Os que faziam bullying não se importaram, né? E ela simplesmente não aguentava. E aí a questão que fica é o suicídio é uma forma de acabar com a dor? O suicídio, sei lá, como forma de revolta, o suicídio, como foi o primeiro caso, né? O suicídio como forma de punição, um terceiro, o suicídio para acabar com a dor. E aí a gente tem que entrar numa questão sociológica. Acho que qualquer um que fez faculdade, né, pelo menos em humanas, deve ter aprendido sobre os 3 porquinhos. Certo? Os 3 porquinhos da sociologia. Marx, Weber e Durkheim. Antes de entrar no assunto mesmo, que foi essa questão do suicídio, entre imigrantes que buscavam refúgio, vamos complementar a nossa conversa mais filosófica com uma mais sociológica. Assim como Albert Camus escreveu um ensaio filosófico chamado O Subsídio, Émile Durkheim escreveu um livro de sociologia chamado Subsídio. A tese de Durkheim era diferente. A tese de Durkheim era que o subsídio era um fato social, não era uma decisão individual. Para Durkheim, o subsídio era um fato social. O que é um fato social para Durkheim? É tudo aquilo que é superior ao indivíduo e exerce poder coercitivo sobre ele. Quem fez segundo ano, terceiro ano, quem fez faculdade de humanas, com certeza teve que lidar com esse conceito, o conceito de fato social na sociologia de Durkheim. Vamos repetir? Tudo aquilo que é superior ao indivíduo e exerce poder coercitivo sobre ele. Certo? Você tem algumas características do fato social, a universalidade. Por exemplo, acontece sempre, em todas as ocasiões. Tem várias características. Eu não vou entrar nesse mérito agora, não estou dando aula, só quero discutir. O fato é que a gente precisa especificamente dessa característica, a universalidade. Isso quer dizer que as pessoas no mundo inteiro
são levadas ao subsídio pelas mesmas questões. E aí Emile Durkheim caracteriza 3 tipos de subsídio: subsídio anômico, subsídio altruísta e o subsídio egoísta. O que é o subsídio anômico? O subsídio anômico é o que acontece quando uma sociedade ou grupo social está numa situação de anomia, que é outro conceito de Durkheim. Mas isso não vai complicar a discussão. Anomia é um conceito interessante. A anomia acontece quando a regra, quando a lei, quando a norma é desrespeitada. É uma invenção do grego muito interessante. A é a partícula grega para dizer não. O que é ateu? Não Deus, ou seja, a pessoa que não acredita em Deus. Certo? Agnóstico, que não acredita naquele conhecimento. A é não, em grego. Nomos. Nomos é governo. Economia. Oikonomos. Oikular. Nomos, governo, ou seja, administração do lar. E o eia é uma partícula do grego para transformar o substantivo em verbo. Então, anomia é uma situação onde não há mais governo, não há mais regra. Não havendo mais governo, não havendo mais regra, seja porque a família está se dissolvendo, por exemplo, divórcio, traição, violência, seja porque a sociedade está desmontando, seja porque uma comunidade perdeu sua base. Isso é uma situação de anomia, certo? Opa, valeu, cara, valeu. Depois eu olho esse jogo aí. Eu olho sim, certo? Depois eu olho isso. Mas vamos lá, gente. Então, a questão aqui da anomia é uma espécie de perda da base social. E, de fato, por experiência, que é uma experiência que ninguém quer ter, mas se você é professor ou professora, e se você quer ser professor ou professora, entenda que, assim como qualquer pessoa que vai ser médico vai matar alguém em algum momento da sua carreira, ele vai ser responsável por né? Assim como uma pessoa que quer ser advogado vai condenar um inocente ou vai ajudar a libertar um culpado em algum momento, isso é da profissão. Você que quer ser professor ou professora vai lidar com isso. Ninguém quer, mas vai lidar. 5 vezes contigo aqui. E aí eu concordo com Durkheim nessa questão da anomia. Concordo com essa questão da anomia. Essa moça, por exemplo, tinha pais separados. E a família desestruturou completamente. Não estou dizendo que a culpa é dos pais, pelo amor de Deus. Nós não estamos fazendo discussão de culpa aqui. Ela está discutindo um tema sociológico. Certo? Um tema sociológico relevante, que é o subsídio. E a gente está discutindo a tese do Durkheim que o subsídio é um fato social, ou seja, não é uma escolha do indivíduo, é uma escolha da sociedade. Então, grupos sociais que estão desmoronando favorecem o subsídio anômico. Subsídio altruísta é quando você se subsidia pelo bem do grupo. Disse que os antigos esquimós, quando uma pessoa sentia que não tinha mais saúde nem idade para acompanhar o grupo e que estava atrasando o grupo, ele propositadamente ficava para trás ou pegava um caminho alternativo, se separava do grupo, achava um lugar mais elevado, onde ele pudesse ser encontrado mais tarde com alguma facilidade, escorava numa pedra e esperava o ciclo dele no planeta terminar. Os kamikazes japoneses são outro exemplo de subsídio altruísta. O subsídio altruísta também é mais comum do que as pessoas imaginam. Quando você acha que atrapalha, que o mundo vai ser melhor sem você, que as pessoas vão ser mais felizes sem você. Essa é uma situação em que pode acontecer o subsídio altruísta. E, finalmente, o subsídio egoísta. O que é o subsídio egoísta? Quando, por seu temperamento, por suas atitudes, na prática, o grupo não quer mais você.
E aí você começa a ser isolado. Começa a ser... E eu vou dizer uma coisa para você. Essa questão de ser isolado, de se sentir isolado, ela é pior do que a sorte. Ela é pior do que a sorte. Eu não estou falando de sorte, vocês estão entendendo a palavra que eu quero usar, né? Ela é pior do que a sorte. Sim, exato, Guilherme. Esse é o tipo mais comum. O primeiro caso que eu relatei, do aluno aqui, né, foi um caso desse. O sujeito era um ser humano ótimo, mas nitidamente problemático. Muitas pessoas problemáticas, que na prática são egoístas, cometem o suicídio egoísta. Certo? O grupo social do... Porra, cara, você não está acrescentando, irmão. Certo? Você não está acrescentando, então, né? E aí acontece esse tipo de suicídio, certo? Sim, exatamente, exatamente. E aí, Guilherme, entra uma coisa que é fantástica nos tempos de hoje. Por exemplo, eu sou anti-wokeísta por excelência. Eu sou anti-wokeísta por excelência. Mas essa questão de ser isolado por uma coisa... Eu não acredito, e eu acho que eu não estou errado nisso, eu não acredito que exista opção sexual. Não é uma opção. Porque se você considera como a sociedade, como a religião, como a família sanciona comportamentos não normativos, você não escolheria. Quem, em sã consciência, escolheria ser gay? Quem, em sã consciência, escolheria ser trans? Eu acho difícil ser uma escolha. Certo? E aí, bom, não sendo uma escolha, sendo um destino, a pessoa pode ser isolada. Acontece demais. A pessoa pode ser demais. Não faz sentido ser uma opção. Porque as opções, gente, quando a gente tem opção... O Sartre, que eu acabei de falar que eu não gosto, ele fala uma coisa interessante sobre isso. Quando ele diz que todos nós somos livres, e todos nós estamos condenados à liberdade, na verdade. Não é que todos nós somos livres, é mais do que isso. Todos nós estamos condenados a sermos livres. A liberdade é uma condenação. E, de fato, a gente pode agir, qual que é a palavra que Sartre usa? Má fé. A gente pode agir com má fé, fingindo que não tem escolha. A gente pode. É alguma coisa, eu também acredito que é alguma coisa nesse sentido. Né? Ou alguma glândula, né? Certo? Mas o fato é que Sartre está correto. Nós todos somos livres. E todos somos livres pelo exato motivo que Sartre diz que todos somos livres. Nós temos escolha. A gente pode não ter as escolhas que queria ou as escolhas que precisa, mas todos nós temos escolha. A partir do momento que todos nós temos escolha, todos somos livres, porque liberdade é escolher. E aí você tem um dilema. Se você nasce de um jeito, o grupo, você tem que ser desse tipo, essa é a norma. Mas você nasce e sente, cara, eu não me sinto nessa norma. Aí eu vou ter que tomar a minha escolha. Viver na má fé, fingir que eu não tenho escolha e simplesmente ser o que as pessoas esperam, ou enfrentar. Só que enfrentar quase sempre significa ser sancionado. E você vai ser sancionado por quem você mais precisa e por quem você mais gosta. E aí, bom, a chance de ir embora, o boi com a corda, é muito grande. Certo? Por isso eu gosto da filosofia. Eu, inclusive, procuro seguir ele. Tinha um palestino que viveu há muito tempo no Império Romano, chamado Jesus. Ele tinha uma filosofia que era fantástica. Ame e não julgue. Simples. Olá, Volan. Valan, isso. Né? Olá. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, o fato, gente, é que
A gente é mesmo livre, e essa liberdade cobra um preço muito grande da gente. Porque nos obriga a lidar com ela e a escolher. O que eu escolho? Agradar o meu grupo, não sendo o que eu sou, exato, a norma, e viver uma vida de mentira, ou eu escolho ser quem eu sinto ser, mas aí eu vou viver uma vida de verdade. E a verdade, diferente do que diz o tonto do Sócrates, não é um valor moral per si. A verdade e a coragem também não é um valor moral per si. Ninguém é bom porque diz a verdade. A maioria das pessoas fala, só diz a verdade. A maioria dessas pessoas são babacas. Se ninguém te solicitou a verdade, você foi lá e falou, você não é uma pessoa sincera. Você é um babaca. E como o próprio Aristóteles disse, né, na questão do meio termo como norma moral, coragem. Ela não é boa nem má. Se você tem muito pouca coragem, é covardia, isso é ruim. Mas se você tem muita coragem, a coragem desmesurada, isso é temeridade, que também é ruim. E a coragem per si, mesmo em situação de equilíbrio, não é necessariamente boa. Como a verdade não é necessariamente boa. Então você dizer, a minha vida é uma mentira, não quer dizer que a sua vida seja ruim. A gente tem que encarar isso. E dizer que eu vivo verdadeiramente, de acordo com os meus princípios, você só, né, talvez, você só esteja sendo um babaca egoísta, que só está pensando em você. Um ególatra, egômano, egocêntrico. Quem sabe? Quem decide? É muita coisa. Não existe uma discussão simples para tudo. Ah, eu simplifiquei. Como você simplificou, meu irmão? Foi Pulitzer, né, que disse que para toda discussão complexa, difícil, complicada, existe uma resposta simples, exata e errada. Agora, se a questão é complexa, a resposta não vai ser simples. Isso é óbvio. Né? Então, é nesse mérito, nesse sentido, a gente dizer que a pessoa escolher ser verdadeira consigo própria, isso não é um valor moral. Isso não quer dizer que ela é forte, não quer dizer que ela é boa. Quer dizer que ela escolheu viver de acordo com o que é a verdade. Aqui por si só, se a gente vai remeter lá a Hegel, mas eu não quero fazer arqueologia filosófica, mas a verdade, se a gente volta lá em Hegel, ela é muito mais complexa do que parece. Ela não é 1 + 1 = 2. A verdade tem nuances. Então, o fato disso tudo é que o indivíduo, de alguma forma, vai escolher e vai pagar por isso. Se ele escolher viver de acordo com a norma, ele vai estar mentindo para ele mesmo. E isso vai cobrar um preço dele. Mas se ele escolher viver de acordo com o que ele sente, ele vai ser sancionado. E vai pagar também um preço por isso. A vida é uma escolha. As duas escolhas podem acabar em suicídio. As duas escolhas podem acabar em desistência. É difícil. É difícil. O que leva a pessoa? E aí agora sim, que a gente tem uma noção do subsídio, uma noção filosófica, uma noção sociológica, eu não vou entrar no mérito da noção religiosa. Porque religião, gente, eu vou dar um bisu aqui para vocês, sobretudo os que são jovens. Religião é igual fazedor de xixi. Vamos falar, o fazedor de xixi masculino, isso. É igual o fazedor de xixi masculino. Metade das pessoas tem, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. E está tudo bem. Algumas têm de um tipo, outros têm de outro, dos que têm, também está tudo bem. O que não está bem? Você pegar o seu e enfiar a força nos outros. Isso não pode. Então, eu não vou discutir o que a religião pensa do subsídio. Porque eu tenho a minha religião, e vocês, para me entender, vocês não vão enfiar. Não dá, cara, não dá. Né? Então, vamos esquecer o lance religioso. Vamos ficar só no filosófico e no sociológico. Embora a gente vai ter que discutir religião. Porque se a gente volta ao assunto lá do começo, que é dessas listas de pessoas que decidiram se subsidiar, e é uma lista enorme, a fotografia que a pessoa compartilhou na rede social mostra uma lista que ocupa tipo um quarteirão, escrito em papel. Uma lista enorme de pessoas que optaram pelo subsídio, de todas as idades.
pelos nomes, muitas delas muçulmanas. E aí a gente tem que falar de religião por quê? Por aquilo que eu falei lá no começo. Para a nossa religião, vamos supor, para o cristianismo, o subsídio é um tabu. Mas para o islamismo é muito além do que isso. Para o islamismo, o subsídio é um anátema. Então, por que as pessoas chegaram a essa decisão? Então, aí vamos lá. A resposta é quase evidente. Anomia. As pessoas foram tiradas do seu país, da sua cultura, da sua vida, da sua família, de quem amava. Porque, gente, a decisão de migrar, ela nunca é fácil. Eu vejo as pessoas com orgulho, falando, ó, meu bisavô, meu avô veio da Itália, da Alemanha, do Japão, da Coreia, do diabo a quatro. Cara, seu avô, sua avó, seu bisavô não eram uma pessoa feliz. Ninguém sai da própria terra, da companhia de quem ama, se está bem na terra e se está na companhia de quem ama. Você é expulso. Você é expulso pela pobreza, pela guerra, pelo desespero, pela perseguição, pela falta de oportunidade, pelos nãos que a vida te dá, você é expulso. E aí você vai para outro país. Certo? Aí você vai para outro país. Perfeito? Aí você vai para outro país. Perfeito? O migrante é sempre uma pessoa corajosa, mas também é sempre uma pessoa desesperada. Sempre. Quantos migrantes nunca mais viram seus pais, seus irmãos, talvez seus filhos, seus amores, seus amigos, nunca mais viram a terra natal? Nunca mais. Quantos? E se migrar é uma decisão assim tão difícil, quando é voluntário, nós estávamos falando de refugiados. O refugiado nem essa opção teve. Ele não saiu porque ele quis. Ele saiu porque foi expulso. Mas saiu porque foi expulso. Ele foi arrancado de tudo que era sagrado para ele. Ele foi arrancado da própria terra, ele foi arrancado do próprio povo, ele foi arrancado da própria família, da própria vida, dos próprios amores, da própria carreira, dos próprios estudos, e vai para uma terra estranha, com religião estranha, com idioma estranho, com pessoas estranhas, com costumes totalmente estranhos aos dele. Amarra. Nessa lista que a pessoa postou, tem uma coisa interessante. Quase apenas nomes de homens. Muitíssimo poucos nomes de mulher. A lista é enorme, dá para você ver que ela é gigantesca, mas os nomes que você lê deixam mais ou menos evidente que são nomes de pessoas do sexo masculino. Muito poucos nomes femininos. Quer dizer, não quer dizer que não haja mulheres refugiadas, muito pelo contrário. Em muitos grupos as mulheres são a maior parte. Mas por que os homens se subsidiam? E historicamente, nas estatísticas de subsídio, homem se subsidia mais do que mulher. É claro que você tem dentro daquele contexto de subsídio altruísta, ou de certa forma subsídio egoísta, você tem muitos membros de minorias. Mas no caso específico de refugiado, a questão quase nunca é essa. A questão quase nunca é você ser gay. A questão quase sempre é você ser você. Você é expulso da sua terra porque você é um palestino e o outro é israelense. Você é expulso da sua terra porque você é um curdo e o outro era turco. Você é expulso da sua terra porque você era russo e o outro era ucraniano. Você é expulso da sua terra porque você era afegão e o outro era americano. Então você é expulso, tudo te é tomado por você ser quem você é.
E aí você vai parar numa terra estranha, com a gente estranha. Uma terra que não te quer. Meus vizinhos, e aqui eu estou na casa da minha mãe, meus vizinhos são refugiados. São refugiados. Eles têm aquela bolsinha da Acnur. São refugiados, não são, tipo, migrantes venezuelanos, né? São refugiados da Venezuela. Oficialmente refugiados. Mas aí o que acontece? Eles saíram de lá como família. Veio uma avó, matriarca, né? Só me engano, 2 filhos, ambos já casados, com crianças, depois já tem os menorzinhos, já são brasileiros. Vieram a família inteira. Então, foram desgarrados da própria terra, mas não foram desgarrados das raízes, porque as raízes vieram juntas. Quando vem a família, você consegue resistir. Você consegue, porque você precisa de norma. Os Estados Unidos são uma nação tão insana, de gente tão louca, naquele individualismo neoliberal doente, entre outras coisas, porque ninguém lá tem raiz. Os laços familiares praticamente não existem nos Estados Unidos. E goste-se ou não, os liberais não gostam de laços familiares, é o que te mantém vivo, é o que te dá propósito. Pessoas, eu não me orgulho disso. Olha isso aqui. Eu tenho várias tatuagens. Mas essa aqui não é bem uma tatuagem. Eu fiz ela para tampar uma coisinha que eu fiz quando era adolescente. Então eu estou falando uma coisa que eu entendo. Na própria carne. Eu me classificaria como anômico, mas também como egoísta. Não é fácil? De forma alguma. Viver é sempre uma decisão difícil. Sempre é. Porque viver é estar condenado a ser livre. A maldição da vida é a liberdade. A vida é uma bênção. A maldição é a liberdade a qual você está condenado. É o preço que você paga por existir. É ser livre. Ter que decidir. E quando você se sente sem raiz, sem norte, sem rumo, como esses refugiados que tomaram a decisão, alguns tinham a lista, lá eles colocam, quando possível, a lista, depois eu vou até repostar na minha rede social, na outra rede social, essa da treta, é Estado Anarquista, a mesma coisa, só que sem o E, certo? Você sabe qual rede social eu estou falando, né? Estado Anarquista sem o E, tudo junto, emendado, né? Estado Anarquista sem o E, vou repostar, repostar para colocar o post em primeiro lugar. Vocês vão ver a foto que eu estou falando, a lista, quase com nomes de homens com idades que vão dos 14 aos 70 anos. E alguns, idade desconhecida, nome desconhecido, origem desconhecida, um knau, tudo desconhecido. O que é triste, o que é trágico, o que é um absurdo. Mas aí está. Camille realmente estava correta. A vida é um absurdo. E você tem que encarar o absurdo. Você tem que aceitar o absurdo. É o mais difícil de viver. É o mais difícil de viver. É exatamente aceitar isso e encarar isso. Que a vida não necessariamente tem um propósito. Ela é só um absurdo. Mas é esse absurdo que permite a gente ser o conjunto de quintilhões de moléculas dessa poeira cósmica capaz de pensar sobre si mesmo. Então eu diria que por tudo isso, pela própria grandeza, vale a pena.
Pera aí, deixa eu acabar de tocar aqui e eu vou ter que desligar. Gente, é isso, até.